Dia 5 de junho comemora-se o Dia Mundial do Meio Ambiente. Mas a pergunta é, o que temos para comemorar? Para tentar chegar à resposta dessa pergunta, nós convidamos a bióloga, especialista e mestre pela UFJF em Ecologia Aplicada ao Manejo em Conservação dos Recursos Naturais, Raquel Simichelli. Raquel é professora do ensino fundamental no Colégio de Aplicação João 23, da Universidade, e aplica práticas de educação ambiental aonde ela ensina. Raquel, é um prazer tê-la conosco. Igualmente. Tudo bem? Tudo bom. Raquel, nós, de fato, eu falei no início, comemoração do Dia do Meio Ambiente. Nós temos o que comemorar? Bem, a comemoração do Dia do Meio Ambiente, ela é dita como comemoração, como uma data criada aniversário. Mas a data do dia 5, né, o Dia do Meio Ambiente, é uma data, um momento de discussões e críticas, né, aprimoramento do conhecimento que se tem sobre o meio ambiente e as práticas educativas de educação, né, da própria educação ambiental, essas práticas ambientais. Então, temos para comemorar algumas discussões e críticas, né, favoráveis, algumas leis favoráveis, mas a gente tem o que não comemorar, né, devido aos desastres, aos impactos ambientais, que já vem vinculado também nos meios de comunicação e que a gente observa isso em todas as situações que nos envolvem, né? Então, não é um momento, nenhuma data de comemoração, né? Não deve ser uma data de aniversário, e sim um momento de discussões e críticas, reuniões entre os especialistas. Eu queria que você explicasse de uma forma bem objetiva qual que é o conceito de meio ambiente hoje. Isso. O conceito de meio ambiente, eu vou passar rapidamente por um histórico, que ele veio muito atrelado às questões ambientais naturais. Então, o conceito de meio ambiente era visto simplesmente como uma questão natural, ligada aos recursos naturais e à biodiversidade, simplesmente. Pura e simplesmente, meio ambiente era considerado a natureza, né? A natureza é separada do homem, né? Depois, o conceito de meio ambiente veio interligar a relação ser humano-natureza. Então, o ser humano inserido aí no conceito de meio ambiente. Se a gente for pensar em termos de década, tem pouco tempo, né? Somente com a crise ambiental na década de 70, 80, que começaram a se discutir, criar conferências, encontros e acordos, aí sim começou a se pensar um conceito de meio ambiente diferenciado. Qual seria esse conceito de meio ambiente diferenciado? Aquele que envolve as relações sociais, políticas, econômicas e culturais voltadas para o conceito de sustentabilidade, que é garantir as necessidades, né, a manutenção dos recursos para as próximas gerações atuais e futuras. Então, o que acontece? O conceito de meio ambiente, antes visto como uma relação somente natural, depois o homem relacionado a ele, e aí depois atrelado às questões sociais. Então, o meio ambiente é tudo que nos cerca, né? Não seria apenas os rios, os lagos, os mares ou os peixes, a vida, assim, a biodiversidade em si. E sim, todos os outros conceitos atrelados a ele. E por que não a política, a economia também envolvendo esse conceito de meio ambiente? Então, meio ambiente é tudo que nos cerca. A nossa casa, o ambiente urbano, o ambiente rural, o ambiente de áreas protegidas, tá? Agora, a gente ouve muito falar em educação ambiental, né? Mas qual que seria, ou como que seria, uma verdadeira educação ambiental, na sua opinião? Bem, existem várias correntes e metodologias de educação ambiental. Eu não diria que existem metodologias corretas ou erradas. Todas elas têm um foco e um objetivo, seja para ou sobre o ambiente, ou sobre a conservação, ou sobre a biodiversidade, ou sobre políticas públicas. Então, cada conceito de educação ambiental vai trabalhar um objetivo, uma metodologia. O conceito mais abrangente de educação ambiental é que envolve a responsabilidade para com o ambiente, né, você se tornar um cidadão responsável, né, então a responsabilidade cidadã para com o ambiente, envolvida com os conceitos atrelados de meio ambiente, como eu falei anteriormente, e da sustentabilidade. Então ela teria um pilar. Né? Quais seriam esse pilar? A questão da responsabilidade social e ambiental, o cidadão, ações que criem ações coletivas para um ambiente social e natural. Então, é como se fosse um triângulo cercado de relações e interações. Né? Então, a educação ambiental ela vem de interações, ações coletivas para mudanças. Então, o melhor conceito que eu acredito de educação ambiental é aquele que vai trabalhar ações coletivas
para proporcionar mudanças, né? Então, seria uma educação ambiental emancipatória, tá? Que trabalharia todos os conceitos de meio ambiente e da sustentabilidade voltada para o quê? Para a responsabilidade social e ambiental. Agora, quando a gente fala em educação ambiental e ligando isso com a educação básica, né, no Brasil, a gente sabe que o governo instituiu leis que, de uma certa forma, sugerem que todos os professores introduzam temas ambientais nas suas aulas, mas não existe uma matéria específica. Você acha que tem necessidade, desde da escola, da pré-escola, de ter uma matéria específica sobre educação ambiental? Bem, educação ambiental, ela começou com o parâmetro curricular nacional, inserida no parâmetro curricular nacional, dentro de um Plano Nacional de Educação Ambiental. O que seria esse Plano Nacional? Essas ideias do governo frente à disciplina, entre aspas, de educação ambiental. Seria a inserção da educação ambiental de uma forma interdisciplinar e transdisciplinar. O que é isso? Ela passaria por todas as disciplinas de forma interativa, envolvendo todos os conteúdos, seja matemática, geografia, física, história, educação física, biologia, ciências. Então, ela estaria integrada no projeto político-pedagógico da escola e não como uma disciplina. O fator da educação ambiental se tornar uma disciplina é o prejuízo de ser vista apenas em módulo, em bloco. Né? Então, vamos estudar educação ambiental. Qual professor vai dar aula de educação ambiental? Aí, muitas vezes, eles pegam o quê? O professor de ciências, ou o professor de biologia, no máximo o professor de geografia. Né? Então, muitas vezes, não se consegue visualizar que o professor de história pode trabalhar conceitos ambientais. Né? Ele pode trabalhar todo o histórico, desde os naturalistas até a crise ambiental, os desastres ambientais que ocorreram durante o correr da história. Né? Então, é isso. A educação ambiental ela deve ser vista como uma forma interdisciplinar e transdisciplinar, e não como uma disciplina. Ok. Ô, Raquel, para encerrar esse bloco, como que a gente pode fazer com que as pessoas tirem da cabeça aqueles conceitos antigos, né, e se voltem para essa realidade de hoje, que é cuidar do meio ambiente? Isso. Aí eu vou tocar num ponto principal, num ponto assim que eu acho interessante, até para a situação que a gente está conversando aqui. A questão da mídia seria um exemplo. Por quê? Porque muitas vezes a gente vê frases assim, muito paradigmáticas, né? O verde é belo, cuidar e preservar, né? Eu amo a natureza é bela. Então, tirar esses conceitos do belo e proporcionar assim, impactos para ações, para mudanças. Então, você mudar conceitos e mudar paradigmas é muito difícil, você quebrar barreiras conceituais. Mas os estudos, a participação coletiva, né, os pesquisadores, as leituras proporcionadas pelos temas, isso tudo vai crescendo, a comunidade científica vai criando conceitos a mais para fazer isso. Então, como quebrar esses paradigmas, essa visão assim, não errônea, mas a visão idealista, ilusória do meio ambiente, né? Sair dessa realidade, né, dessa fantasia, né? Sair dessa fantasia cair numa e cair numa realidade realidade, mais, né? Raquel, então, o assunto está muito interessante, nós vamos dar um pequeno intervalo e a gente volta daqui a 1 minuto. Tá bom.